Olá, pessoal. Mais um Fala Comando e hoje nós temos um convidado aqui para lá de especial. Vocês vão já saber quem é, mas eu queria iniciar aqui dando as boas-vindas a ele, mas também a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado pela audiência. Compartilha não somente o nosso canal do YouTube, mas também assista e nos veja lá no Instagram, no Facebook, em todas as nossas redes sociais. E eu queria perguntar como é que está o nosso amigo Coronel. Tá bom demais, agora estava aqui meio dormindo, mas agora acordei para a gente conversar. Mande um alô para os nossos internautas. Ô, internautas, obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez para conversa. Eu só vim que vai ter comida daqui a pouco. Olha só, o nosso convidado de hoje é o nosso senador de direita, bolsonarista, Márcio Bittar. Meu casca de bala, uma honra lhe receber aqui, viu, comandante? Selva! Selva! Tamo junto. Seja bem-vindo. Comece a... Dê um alô para o nosso internauta aí, porque o assunto hoje aqui vai ser sobre a sua relatoria do PL 714, que tem a ver com a questão da audiência de custódia, que a nossa população, o povo brasileiro, não aguenta mais tanta impunidade, aquele jargão, né? Que a polícia prende e a justiça solta. Que muitas vezes a justiça solta, é bom relatar aqui, em razão que as leis elas são feitas para beneficiar o criminoso. E hoje nós temos que cada dia mais endurecer as leis para que os nossos cidadãos de bem possam viver livres. Bom, primeiro cumprimentar aqui também o nosso parceiro, né? O Coronel, como é que é? Comando? Coronel. Coronel Comando! Fale ao coronel, bata a continência. Tô aqui firme e forte. Aqui é uma autoridade. Autoridade. Autoridade máxima aqui nessa mesa. É verdade. Mas olha, cumprimentar a todos e dizer mais uma vez do orgulho e da honra. Eu tenho dito muito nos últimos dias que é um privilégio o que está acontecendo do Acre ter um deputado federal no primeiro mandato apresenta um projeto tão importante que mexe com a segurança pública do Brasil. Está todo mundo da segurança pública no país inteiro prestando atenção nesse projeto, aprova em menos de 2 anos e, por consequência, vai para o Senado. E lá eu busquei a relatoria e consegui. Então, assim, o acreano apresenta um projeto, que é meu amigo Ulisses, aprovado. Isso é uma articulação. É raro acontecer deputado de 2 mandatos, 3 mandatos, muitas vezes não tem um projeto importante, relevante, e você, no primeiro mandato, em menos da metade do tempo, conseguiu aprovar um projeto. Todo mundo que opera na segurança pública está de olho, né? Porque, como você disse, nós não aguentamos mais, a sociedade não aguenta mais ver o mesmo bandido frequentando 10, 15, 20, 30 vezes a audiência de custódia, o policial prende, aí nós solta, cometendo o mesmo crime, às vezes outros crimes, e isso não tem cabimento, então tem que moralizar esse troço. E o projeto do nosso amigo Ulisses prevê que esse tipo de meliante, de bandido, passa a não ter o direito à audiência de custódia, nem o que é da facção criminosa, crime organizado, e aquele também que comete crime hediondo. Isso vai ser aplaudido pelo Brasil inteiro. Você está de parabéns, amigo. É raro, hein? Não, eu agradeço, né, logicamente, esses elogios, mas eu também tenho que tecer um elogio ao senador, porque essa relatoria que hoje, inclusive, no dia de hoje, nós discutimos em audiência pública com todos os profissionais do Sistema Integrado de Segurança Pública. Nós estávamos lá com a PM, nós estávamos lá com a Polícia Civil, a Polícia Penal, nós estávamos lá também com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça estava representado lá também, ou seja, não somente o Sistema Integrado de Segurança Pública, mas também o Sistema de Justiça Criminal. Isso é importante porque nós tivemos ali o aval, uma aula que foi dada pelo Dr. Danilo, que já foi ouvido aqui, né, já participou com a gente aqui no Fala Comando, os senhores lembram dele, e a ideia que foi realmente fazer com que aquilo pudesse ser compartilhado e dar oportunidade para os profissionais de segurança pública
opinarem, E darem a sua Danilo sugestão. deu uma sugestão interessante, né? Sim, ele deu uma sugestão muito interessante. Os policiais que estavam ali, a gente sentiu que estavam muito antenados, com a atenção totalmente voltada em relação ao projeto e a sua fala como relator. Então, eu queria tecer esse elogio do senhor ter se colocado à disposição de ouvir os operadores de segurança. Né? E aí eu quero perguntar qual é a expectativa desse PL lá no Senado, porque ele já passou pela Câmara Federal. Então, tramitou na Câmara Federal, já foi aprovado. Diga-se de passagem, só teve contra o PSOL, não é novidade para ninguém. PSOL. Não acredito, não. Foi contra. Mas o PSOL... sabe por que o pessoal não é contra? Não, porque eles têm medo de ver o sol quadrado. Tá certo. Eles são amiguinhos, né? O pessoal, inclusive, né, esses dias aí, nós acompanhamos tá tendo a cassação de um deputado lá, e, enfim. E a gente fica meio que atordoado em relação à maneira que eles se comportam. Como é que um partido, né, que se diz representante da população vai contra um projeto que é favorável à sociedade, que beneficia a sociedade, que é contrário ao crime, e a gente vê eles votando contrário. Então, nós só tivemos esse percalço no caminho, mas foi aprovado praticamente por unanimidade. Uma vez aprovado, foi encaminhado para o Senado e a relatoria já está na CCJ do Senado, que nós queremos saber como é que vai ser a tramitação agora lá no Senado, como funciona, para o pessoal entender. Nós não estamos trabalhando aqui o fim da audiência de custódia, porque eu estou vendo muita gente... é o fim. Não é o fim da audiência de custódia. A gente não pode acabar com a audiência de custódia, porque o Brasil faz parte, é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Então é obrigatório ter isso para verificar a legalidade da prisão ou a ilegalidade. Mas... nós estamos sugerindo, né, uma vez aprovado, para que a gente possa moralizar a audiência de custódia, que hoje é uma bagunça. Olha, Ulisses, a minha expectativa é muito boa, muito grande, porque, primeiro, eu busquei o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, da Bahia, estado muito violento, um dos mais violentos hoje do Brasil. Eu fui falar com ele e eu disse, rapaz, eu quero relatar esse projeto porque ele é de um amigo meu, acriano, e eu comungo com o projeto. Vai ser um privilégio para mim, inédito, né? Relatar um projeto na CCJ de um deputado amigo meu que aprovou na Câmara Federal. Bom, por que eu estou animado? Porque o próprio Otto, que é o presidente da CCJ, você sabe disso, ele tem mecanismo, quando ele não concorda com a matéria, de postergar, de chamar algum parlamentar do PSOL, por exemplo, da turma mais da esquerda radical, pedir para colocar uma emenda, atrapalhar, modificar o projeto, aí o projeto, se for aprovado, volta para a Câmara, enfim. O poder do presidente de uma comissão é muito grande, da CCJ, que é a mais importante. No entanto, ele me disse, sem pedir segredo, e por isso me anima muito, que ele é favorável ao projeto. Então, ter o presidente da CCJ declaradamente favorável ao projeto de sua autoria, cara, isso é... E ele é de esquerda, não é isso? Ou estou enganado? Ele é do PSD, que apoia o Lula. PSD. Que apoia o Lula. Mas, em algumas matérias, acaba que eles convergem conosco. Então, eu fiquei muito feliz, porque ele não só me atendeu, né, me passou a relatoria, oficialmente eu já sou o relator, como ele, eu não perguntei para ele, né? Ele não tinha obrigação de me responder. Quer dizer, eu não perguntei e ele não tinha obrigação de dizer qual era a opinião dele sobre o projeto, mas ele externou. Então, ter o presidente da CCJ favorável ao projeto é muito importante. Então, eu estou com a expectativa total. Depois que passar a Semana Santa, eu apresento a relatoria. Vamos ver se a gente vai fazer aquela vírgula lá que nós discutimos hoje. Então, passou a Semana Santa, a gente apresenta, quero combinar com você, de repente a gente faz uma audiência pública na comissão, né? Chama o autor do projeto, que é você, perfeito. E aí a gente faz uma lista e tal, para audiência pública, para dar transparência ao projeto, fazer o Brasil acompanhar, ter o direito de acompanhar e tal, e em seguida vamos a voto. Coronel, o que você acha da audiência de custódia? A audiência de custódia vai ser a maior de todos os tempos. Pode saber que aprovado no Senado
Isso vai marcar a história desse país. Bandidagem, não! O bandido bom é na cadeia, não é isso? Preso, preso. Olha só, eu tava lendo, quando eu estava vindo para cá, eu estava lendo sobre o Nayib Bukele, né, que é o presidente de El Salvador, né, e ele falando que alguns órgãos internacionais, aqueles órgãos lá, aquelas ONGs, né, que dão aqueles pitacos para prejudicar o país, que tem interesses escusos, muitas das vezes, né, reclamando que ele estava prendendo muitas pessoas, né? Na verdade, ele está prendendo bandido, né? Mas ele está prendendo muitas pessoas, né? E isso estava tornando ele como uma pessoa que os familiares não estavam gostando dele. Ele respondeu dizendo que ele não estava preocupado com a vontade, a boa receptividade dos bandidos. Ele estava feliz porque enquanto ele estava prendendo milhares, né? Pessoal, esse cara está prendendo milhares. Só enquanto estou prendendo milhares, eu estou colocando em liberdade milhões, porque milhões de pessoas de bem, trabalhadores, pessoas honestas, hoje podem transitar livremente, estar tranquilo na sua casa, sem ter roubo, sem ser furtado, sem ser assassinado, porque chegou a ser o país que tinha o maior índice de homicídio do mundo. É o Salvador. Lembra a taxa? Eu não lembro a taxa, mas era acima de 80 homicídios por cada 100 mil habitantes. 61, né? O Acre chegou a 63 homicídios por cada 100 mil habitantes. Nossa. O Acre. Isso em 2019. Né? Aí nós conseguimos fazer um trabalho utilizando realmente uma força bem pesada contra a criminalidade. Né? Aqui diminuiu para 19, hoje está em 23, 22. A média nacional é 27 homicídios por cada 100 mil habitantes. Então, o pessoal está abaixo da média nacional. Está abaixo da média. O pessoal reclama muito de São Paulo, mas São Paulo está com 7 homicídios por cada 100 mil habitantes. Caramba. E é por isso que o rapazinho lá, que é nosso amigo, deputado federal Derrite, está sendo cotado para ser governador. Ele é deputado federal. Não sabia, não. Ele está licenciado. Está licenciado, deputado federal de segundo mandato. Ele está licenciado para a função de secretário de Segurança Pública e hoje é cotado aí tanto para Senado como para outros cargos majoritários. Né? Mas me diga uma coisa, como é que o senhor vê, como o senhor vê essa questão da audiência custódia, que influência ela vai ter na sociedade, na pessoa lá na ponta, na pessoa, no cidadão de bem? Vai aumentar. Mas o El Salvador é um exemplo de quando o Estado quer derrotar a criminalidade, ele derrota. Quer dizer, você sair de poucos anos de um país dos mais violentos da América Latina, do mundo, com índice de homicídio estourando, o maior de todos eles, não é isso? Sim. E, de repente, em poucos anos, você o torna um país seguro. Essa é uma prova de que quando o Estado quer enfrentar, ele enfrenta e derrota a criminalidade. Acho que no Brasil é a mesma coisa. Aprovado o seu projeto no Senado, ele vai à sanção. O presidente da República vai sancionar, porque se ele não sancionar, se ele vetar, nós vamos derrotar o veto dele. Então, eu estou muito otimista que nós vamos aprovar o projeto, vai ser sancionado ou pelo Lula, que se não quiser, ele vai passar a vergonha de ser derrotado de novo no Congresso, e aí o presidente do Congresso tem a obrigação de publicar. Então, de uma forma ou de outra, eu estou muito animado que esse ano nós vamos dar a notícia ao povo brasileiro de que a gente deu uma moralizada. Ora, vai estar em apuros quem deve estar, que é o bandido. Hoje, aliás, um jornalista, amigo, inclusive, me perguntou, o senhor não acha que vai encher mais os presídios e tal? Eu digo, bom, você quer... Eu perguntei para ele assim, qual é a tua saída? Você quer que o estuprador fique solto? Aí ele ficou um silêncio, né? E eu fiquei esperando. Até que ele respondeu, não, eu não quero. Eu falei, então... Você quer que o estuprador, o homicida, aquele que porta armas ilegais, armas que têm difícil acesso, né, que são restritas e tal, você quer que esse camarada vá para a audiência de custódia e vá para a rua? E aí ele disse, não quero. Então, é uma narrativa da esquerda que faz uma lavagem cerebral. Então, aprovado o projeto, as pessoas que temem são os bandidos. São as facções criminosas, é o crime organizado. Esses temem. Agora, vai sair alegre, satisfeita a população que vai se sentir muito mais segura. Como você disse, no caso de El Salvador. Quer dizer,
você prende o bandido, que é onde ele tem que ficar, e liberta as pessoas, né? E outra coisa que a nossa assessoria aqui acabou de passar que eles consultaram ali o Google, 106 homicídios por cada 100 mil habitantes. Foi como o Bukele pegou o El Salvador. 106 homicídios por cada 100 mil habitantes. Quando que e agora na reeleição dele, porque ele foi reeleito em cima da bandeira da segurança pública como presidente, estava a 1,9 por cada 100 mil habitantes. Então ele teve mais de 100%. E de Israel? Mais de 100% de diminuição de criminalidade. De 106 para 1,9. Barbaridade, parabéns. E aí, o que eu estava dizendo, essa narrativa da esquerda, que as pessoas ficam repetindo sem pensar. Né? Então, por exemplo, qual que é uma narrativa? Ah, mas você faz isso, vai superlotar os presídios. Não, primeiro que não tem problema nenhum. O estuprador, o assassino, tem que estar na cadeia mesmo. Agora, você economiza dinheiro, você economiza recurso e economiza vidas, porque o camarada está lá com a farda, ele vai enfrentar um bandido de alta periculosidade, armado até os dentes, arrisca a sua vida, prende o sujeito. Ou daqui a pouco ele vai ter que arriscar a sua vida outra vez para prender o mesmo meliante. Então você economiza tempo, você economiza recurso. E outra, que a esquerda faz questão de não mencionar. Quando o Estado funciona e que o cabra é pego e é preso e fica na cadeia, ele para de cometer crime, a criminalidade abaixa. A impunidade é o maior motor da violência. Então, bota o cara na cadeia, mofa lá. Para mim, por exemplo, o cara que estupra, por exemplo, já mofar na cadeia. Né? Não tem que estar aqui no nosso meio, não. Inclusive, existe uma frase, o senhor sabe que eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora do Brasil, e quando eu estava nos Estados Unidos participando de um curso, me chamou muita atenção duas situações. Uma situação foi uma frase que eles têm lá, que a certeza da punição diminui a criminalidade. Isso aí. Assim como a certeza da impunidade aumenta a criminalidade. Então, é proporcional. Perfeito. E agora a gente estava com uma turma de policiais que estavam nos Estados Unidos fazendo um curso, lá dentro da SWAT, eles fizeram uma visita ao presídio. E foi muito interessante, porque um policial penal perguntou como é que acontecia lá, se um preso fugisse e tal, e eles explicaram, né? E eles começaram, e perguntaram como era no Brasil, e eles começaram a rir, né? A rir porque quando foi dito para eles que aqui no Brasil o preso tem direito à fuga. O preso tem direito à fuga. Eles começaram a rir. Como é que é isso? Porque na nossa legislação existe a doutrina diz que o preso ele tem direito à fuga. Cara, não sabia, ele pode fugir. Não sabia. Isso ele tem isso é um direito para ele. E aí o que acontece? Aí eles começaram a rir. É da nossa cara, porque isso é risível realmente. Nossa, eu não sabia. Né? É fruto, né, dessa ideologia da bandidolatria, da glamorização do crime, que a gente não pode aceitar. Não sabia, né? Rapaz, para você ver como é que é as coisas, né? No meu tempo, no meu comando, o direito também era dele fugir. Inclusive, na delegacia que eu cuidava, a cela era aberta. Mas só que ele não tinha coragem de sair. Não tinha coragem de fugir. Direito ele tinha, coragem é que não tinha. É isso que acontece nos Estados Unidos. Até pode querer fugir, mas eles são autorizados a evitar e a neutralizar. Da sua experiência lá e do seu conhecimento. Lá o camarada que está dentro da casa dele, se o bandido entrar, ele pode passar fogo que não acontece nada. Né? Não acontece exatamente porque é o direito de defesa. Né, que nós temos no nosso Código Penal, né, as excludentes de criminalidade, né, que é a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, mas a legítima defesa nossa aqui, às vezes, é questionada. Né? Ou seja, enquanto lá qualquer pessoa invadiu a propriedade privada, né, onde o cidadão é o dono da sua casa, da sua terra. Se um outro terceiro invadir, ele tem o direito, né, automaticamente, baseado na legítima defesa, de defender o seu patrimônio e defender a sua vida. Aqui é questionável. Nós temos o direito dentro do Código Penal, mas muitas vezes ele é interpretado de maneira errada e algumas vezes
acontece de uma pessoa injustamente ser sancionada em razão de ter usado o seu direito de legítima defesa ou dentro do excludente de criminalidade. O policial se sente inseguro, Luiz? Olha, hoje podia enfrentar um bandido de alta periculosidade, sacar a arma. Não, hoje o policial não tem essa segurança, né? Não tem, hoje o policial não tem essa segurança porque existe todo. Sim, né? Hoje o policial, numa ação que é legítima, ele muitas vezes é questionado. E aí hoje qual é a solução que trouxe o Ministério da Justiça e da insegurança pública que nós temos hoje no nosso país? Vamos botar câmera no policial. Aí quer colocar a câmera no policial para vigiar o policial, né? É como se o policial fosse o bandido dentro desse cenário. Então, assim, eu sou contra as câmeras, tá? A utilização das câmeras. Isso intimida o policial. O policial ele tem fé de ofício, né? Ele deveria ser respeitado, né? E o pior de tudo que nós estamos vendo hoje, que eu apresentei também um projeto nesse sentido. Viu, senador? Eu apresentei um projeto nesse sentido, que é o projeto que nós temos visto hoje. Muitas vezes, o policial ou a guarnição está realizando a prisão de alguma pessoa que cometeu um determinado crime. Eu não sei se o senhor já observou, tem passado muito nas redes sociais. O pessoal vai lá, o pessoal do povo, familiares ou cômplices, vai lá e tenta tomar, fica filmando o policial, tentando intimidar a ação do policial. Eu apresentei um projeto para tornar crime qualquer situação onde um terceiro venha a intervir numa ação policial legítima quando ele estiver no trabalho dele, porque alguém trabalha com alguém lá filmando e intimidando e constrangendo? Ninguém, só o policial. Sim. Então, apresentei um projeto para que esse tipo de interferência se torne crime. Até porque, transitando. Por exemplo, você não pode fazer isso no centro cirúrgico, você não pode fazer isso dentro de uma sala de aula falando do professor. Não pode ser alguma. Por que pode ser filmado o policial em ação? Não, tranquilo. Mas vamos fazer o seguinte. Vencida a etapa da audiência de custódia, vamos para um tema que está palpitante. Anistia já ou anistia não? Anistia já. Aliás, você veja que maluquice, né? Hoje, a minha esposa Thaís acabou de colocar uma publicação nossa. O Lula, que é o líder da esquerda no Brasil há 40 anos, ele é um anistiado. E, além de ser anistiado, ele recebe pensão. Quer dizer, o cara que participa do Foro de São Paulo, criado com o comunista Fidel Castro, que já morreu, ladeado pelas Farcs colombianas, facção criminosa da Colômbia, narcotraficante da Colômbia. Esse povo criou o Foro de São Paulo, e o Foro de São Paulo, o objetivo é implantar o socialismo na América Latina inteira, portanto, não é a democracia, é o sistema comunista socialista. Oficialmente eles fazem isso e nada acontece, né? E esse sujeito, que é o líder de tudo isso no Brasil há décadas, ele é um anistiado e recebe pensão. Mas os homens e mulheres que, em sua esmagadora maioria, pacificamente, sem nenhuma arma de fogo na mão, segundo Lula e a tua turma, os artistas da Lei Rouanet, como Caetano Veloso, fazem campanha, ao mesmo tempo que eles abraçam o Gabeira, por exemplo. Eu estava dizendo um dia desse para um acriano, se a Marina Silva, que é contra a anistia, se ela encontrar com o Gabeira, ela vai tirar fotografia, vai trocar ideias sobre a questão ambiental, mas o Gabeira é um sequestrador que foi perdoado, que foi anistiado. Eu, Ulisses, inclusive, confesso a você e a quem está nos prestigiando com a audiência, o seguinte, eu não imaginava que em vida eu ia assistir essa crueldade. Porque essa crueldade de esquerda, ela é histórica. Eu já li isso em livros. Nenhuma utopia matou tanto quanto a utopia comunista. Eu já estudei a história russa, a chinesa, cubana, tudo que eles fizeram. Para eles, né, nos movimentos revolucionários, a família, o homem, parente, não é nada. Para eles é tomar o poder, implantar essa utopia. Mas eu vi isso em livros, eu li em livros, assisti em filmes. Agora eu não sabia que eu ia ver. Eu não entendo, cara. Eu já disse, eu não consigo mais escutar Caetano Veloso, Gilberto Gil. De onde vem essa crueldade? Quer dizer, eles fazem parte, elegem, votam
num grupo que, de fato, pegou em arma de fogo. Quando o PCdoB, do deputado Edivaldo Magalhães, a deputada Perpétua Almeida, quando o PCdoB foi para a guerrilha do Araguaia, ele não foi com arma de brinquedo, não. Aquilo era para matar, rapaz. Aquilo era para enfrentar o exército brasileiro, matar e assumir o comunismo no Brasil. Eles assaltaram bancos. A Dilma foi parte de uma das facções de esquerda mais radical da época, que soltou bomba, matou inocente, sequestraram pessoas, fizeram justiciamento, a mesma coisa que as facções criminosas fazem hoje. Eles fizeram também, quando eles achavam que um membro da sua equipe tinha dedurado, tinha caído na mão da polícia e tinha entregado, e que eles podiam recuperar o sujeito, eles faziam o próprio júri deles. Todos foram perdoados. E aí a mulher do batom tem que pegar 14 anos de cadeia. Cara, eu acho de uma crueldade que eu não pensava que eu assistiria. A maior parte das pessoas do dia 8 que foram detidas são idosos. Como é que você imagina que idosos, mulheres, cabeleireira, manicure, o pipoqueiro, o sorveteiro, rapaz, essa turma sem arma nenhuma na mão ia fazer um golpe de Estado? Isso é uma brincadeira. Eu já disse o seguinte, isso é a maior fake news de todas. São ministros, políticos, ficarem afirmando que no dia 8 houve uma tentativa de golpe. Então, aquele que depredou, pague pela depredação. Agora estão pagando por um crime que não cometeram. Eu quero aqui aproveitar, eu já fiz isso também às vezes, para parabenizar você, que foi o primeiro que assinou o requerimento de urgência na Câmara Federal, também parabenizar o Duarte, o deputado federal Roberto Duarte, do Republicano, o Veloso, meu amigo Veloso, também da União Brasil, e o Zezinho Barbari. Então, ao invés de eu criticar aqueles que não assinaram, eu quero saudar, homenagear, reconhecer, vocês foram fundamentais. Você vê que, olha, ontem, até uma certa hora, estava faltando 3, 4 votos. Às 22 horas e 22 minutos. Às 22 horas e 22 minutos, conseguimos os votos. Conseguimos todos os votos. Eu não vou criticar quem não assinou, mas vou pedir. Gentilmente, pedir ao deputado Adriano, pedir à deputada Meire, pedir à deputada Socorro Neri, e a deputada Antônia Lúcia, eu peço que assinem o requerimento de urgência. Para quem não sabe, o requerimento de urgência não está votando mérito. O requerimento de urgência são parlamentares que reconhecem que aquele assunto ele é relevante, ele é importante, urgente, né? E que tem que ir para o plenário votar. A pessoa pode assinar o requerimento de urgência para permitir que a matéria vá ao plenário rapidamente para ser votada, e na hora da votação, de acordo com a consciência dela, se ela achar que o mérito ela não concorda, ela vota contra. Mas, poxa, não assinar um documento que permita que ele vá a plenário. Mas pergunta, sabe o que eu fico... É muita pressão. É pressão. É muita pressão, né? Todo mundo que aguenta pressão, não. Eu recebi a pressão para não assinar. Inclusive, agora... e acho que tem gente também querendo um extrazinho do Lula, né? Isso é verdade. Mas assim... Quer um pouquinho, né? Todo mundo quer um pouquinho. Tu quer, coronel? Todo mundo quer. Olha lá, coronel. Olha lá, coronel. Olha, rapaz. Rapaz, a carne porque é fraca. Eu, coronel, aqui, eu não quero, não aceito e passa longe de mim qualquer tipo de situação dessa, viu? Mas olha só, esse assunto da anistia é importante porque exatamente nós temos pessoas, no meu entendimento, muitas pessoas que são, no meu entendimento, inocentes, que estão presas, e outras que foram condenadas de maneira excessiva. Eu acho que é uma questão humanitária, o fato de você não somente apoiar que seja colocado em pauta né, a lei e que seja julgado pelo povo, porque nós somos representantes do povo e nós temos que julgar se aquilo realmente deve permanecer, aquelas pessoas presas, uma vez que nós tivemos aí, como o senhor mesmo citou, nós tivemos assaltantes de banco perdoado, anistiado, e estão recebendo pensão, inclusive. Sequestradores. Né? Guerrilheiros. Torturadores. Então, crimes hediondos que foram cometidos por essas pessoas, crimes hediondos que foram cometidos por essas pessoas, foram anistiadas, recebem hoje pensão e hoje não querem anistiar algumas pessoas que, se cometeram crime, quem cometeu,
cometeu o crime ali de vandalismo ou de depredação do patrimônio público, que caberia, inclusive, estar, caso fosse condenado por esse crime, deveria estar respondendo ou cumprindo essa pena num regime aberto. Eu acho, assim, como eu te falo, Ulisses, eu não sei de onde vem essa crueldade. Você vê, olha, não é só a Marina, não. Outros políticos do Acre que têm o maior prazer de tirar fotografia com o Lula. O Lula foi anistiado. O Lula criou o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo não é para aperfeiçoar a democracia, é para implantar o socialismo no Brasil. Um dos assentos mais importantes do Foro de São Paulo é das Farc colombianas, grupo armado. Mas aí tem político do Acre que se encontrar com Lula, vai lá, bajular. Então o Lula pôde ser anistiado. Agora a Débora não pode ser. Tem políticos do Acre que se encontrarem, por exemplo, com o Gabeira, vão tirar fotografia. Se o Gabeira lançar livro, vão pedir autógrafo do Gabeira. Mas o Gabeira foi sequestrador. Mas o Gabeira pode ser anistiado. Agora, a Débora não pode. As mães e pais de família que estão foragidos no Brasil não podem ser anistiados. Tem políticos no Acre que fazem aliança com o PCdoB, que é um partido que foi para a guerrilha, onde lá tinha o Genuíno, que foi líder do PT não sei quantas vezes na Câmara Federal, mas se encontrarem com os membros do PCdoB, que têm esse passado, vão fazer salas, vão receber com pompa e circunstância. Quer dizer, eles puderam ser anistiados. Quem foi para a guerrilha, cara, dá licença. É uma crueldade que eu não sei de onde vem, viu, bicho? Eu vou até, para encerrar esse quadro, é a situação de 2 pesos, né, e 2 medidas. E de grande hipocrisia. Nós tivemos, por exemplo, a cassação do Daniel Silveira. O Daniel Silveira foi cassado por falar. O crime dele foi falar. E aí, nós estamos agora na Comissão de Ética da Câmara, onde estava sendo julgado o parecer, favorável ou não, para a cassação de um deputado do PSOL, sim, do Glauber, né? E aí a esquerda toda lá dizendo que isso era antidemocrático, que isso feria a Constituição. Interessante que com o Daniel Silveira, que foi condenado por crime de falar, por censura, crime que não existe, não teve perdão para ele, não teve nenhum tipo de situação de piedade, né? De tentar uma situação, uma suspensão, alguma coisa mais leve. Mas para o outro, que acostumado a agredir deputados, acostumado a agredir um cidadão de bem, ele expulsou um cidadão de bem da casa mesmo do povo, empurrando, dando bicuda. Né? Aí esse aí pode permanecer. Então, é o lance dos 2 pesos e 2 medidas que tem acontecido na questão da anistia. Hipocrisia monumental. Mas você tira foto com quem soltou bomba. Né? Se a Dilma vier aqui no Acre, vai ter um monte de político do Acre que vai lá abraçar. Vai, como fizeram quando ela foi parlamentar, quando ela foi presidente da República. Então, você se abraça com pessoas que têm um passado desse, mas as Déboras da vida, aí não. Essa não pode ser anistiada. Cara, é uma crueldade que eu não sabia que ia ver na minha vida. Coronel, você que entende aí de armamento, munição, de tiro, o que você acha dessa situação aí do pessoal que está sendo preso, o pipoqueiro, o popcorn, né? O ice cream. Ice cream de popcorn. Eu aprendi isso aí quando eu também fiz um curso fora. Já fiz um curso fora do país, Ulisses, também. Ali em Assis Brasil, há um tempo atrás. Assis Brasil é dentro do Brasil, homem. É do Brasil, é porque o pessoal fala... Fica na fronteira, mas é do lado brasileiro. É porque o pessoal fala castelhano, eu pensei que era fora. Mas olha só... a gente... Ele está imitando aqui o Bolsonaro, né? O Bolsonaro agora fez um vídeo... hoje não, coitado, que ele está internado, mas graças a Deus passa bem, que era para aliviar todo mundo, passa bem, tranquilo, não vai precisar fazer uma cirurgia. Já fez uma postagem agradecendo orações, o apoio, etc. Mas ele fez essas falas lá na Avenida Paulista e foi uma tacada de gênio, né? Porque isso foi o que viralizou. E depois ele faz uma brincadeira com a Michelle, dizendo que ele vai abrir um curso de inglês. Eu já me inscrevi no curso de inglês dele.
Foi interessante. Lançou uma camisa também que já lançou aí, não lembro quanto foi a quantidade, foi uma grande quantidade, mas já vendeu todas. Popcorn and Ice Cream. O Luiz, quando ele estava aqui com a gente, aí ele tinha vendido 5 Ele é marqueteiro, ele é marqueteiro. Não, quando ele estava aqui com a gente, na filiação do Bocalon, ele já tinha lançado aquele perfume, tinha vendido 10 mil. E estou ali com ele no carro, ele mostrou que estavam etiquetando mais 5 mil daqueles perfumes, né? Ou 10 mil, sei lá, um bocado lá. E aí eu perguntei para eles, o presidente, mas o pessoal... E já tinha vendido. Sim. Já tinha vendido. E aí eu falei para eles, presidente, como é que o cara compra o perfume que ele nem sentiu o cheiro? Aí ele, tem cheiro de homem, ó. Olha só, a gente tem um quadro aqui para a gente finalizar, a conversa tá boa, né? O papo tá bom, mas tem um quadro que aqui nós chamamos de na mira ou fora do alvo. Sim. Então eu vou falar aqui, aí o senhor disse se isso está na mira ou se isso está fora do alvo. Mas isso significa, na mira significa dizer... Na mira que o senhor está mirando, está acertando, que o senhor concorda beleza. e que o senhor defende. Beleza. Né? E fora do alvo é que está fora de cogitação, não concorda. Audiência de custódia, do jeito que ela está hoje. Não, tô fora. Do jeito que ela é hoje? Do jeito que ela é hoje. E dentro do PL 714. Opa, tá na mira. A redução da maioridade penal. Inclusive, eu sou o relator dessa matéria, que é do Flávio Bolsonaro na CCJ. Eu que sou relator, tá na mira. Saidinha temporária dos presos. Tô fora. Fora do alvo. Fora do alvo. Prisão após segunda instância. Tá na mira. STF decidindo pautas da segurança. Tô fora. STF decidindo pautas da censura. Tô fora. STF querendo legislar. Tô foríssimo. É isso aí. Alguma coisa mais que o senhor tem aqui para dizer para os nossos telespectadores aqui, os nossos internautas? Quero agradecer aqui o nosso Coronel Comando. Muito obrigado, comando tá aqui sempre. E terminar por onde comecei. Na verdade, o que mais me comove é essa participar por sua causa, por iniciativa sua, me comove participar de uma coisa inédita no nosso estado. Quer dizer, são 2 acrianos, um propõe o projeto, se articula e vê o projeto sendo aprovado em menos da metade do mandato, em menos de 2 anos. E eu poder ser o relator deste projeto no Senado, na CCJ, com amplas, pelo menos é o meu ânimo, é a minha esperança e meu ânimo, pelo que eu estou vendo, com amplas possibilidades de termos esse projeto de iniciativa sua sendo aprovado. Quer dizer, cara, é uma coisa que comove. Imagina, você saber que tem uma iniciativa tua, relatoria minha no Senado, e que todo mundo do Brasil na área de segurança está de olho, quer o projeto, abraça o projeto. Cara, é fantástico você saber que você vai ajudar a moralizar, que você vai evitar que homens e mulheres se arrisquem de novo, arrisquem a sua vida outra vez para prender a mesma pessoa, o mesmo miliante. Então, cara, eu quero te agradecer mesmo. Eu estou falando do coração. Eu tenho orgulho e honra. Você está proporcionando que eu possa participar de uma coisa que eu tenho certeza é inédita no nosso estado. Eu acho que o acreano tem motivo para se orgulhar da sua iniciativa e que culminou com a possibilidade de que eu seja o relator. Muito obrigado. E olha, isso é bênção de Deus também, né? O seu relator, porque lá na Câmara, a relatoria, quando foi para a CCJ esse projeto, a relatoria lá foi decidida a tapa mesmo. Todo mundo queria a relatoria desse projeto. Então, assim, foi uma briga assim, grande. Né? Aí caiu na relatoria do deputado Kim Kataguiri. Depois, quando foi para o plenário, que a gente aprovou o requerimento de urgência, foi outra briga também com o pessoal querendo ser o relator de plenário. Aí quem foi o relator já foi o deputado Lafayette, de Minas Gerais. Eu pensei que tinha sido o Van Hatten. Não, foi o Lafayette de Minas Gerais. O Lafayette, inclusive... Mas o Van Hatten não relatou um projeto seu?
Não, o Van Hatten, ele comentou, né? Comentou na tribuna que ele parabenizando, né? Como sendo um dos projetos mais relevantes dos últimos anos da Câmara, né? Ele usou a tribuna para dizer isso, que era um dos projetos mais relevantes dos últimos 5 anos e dos últimos anos, e que ele, né, parabenizava até porque ele já, no segundo mandato, não tinha conseguido aprovar um projeto dessa relevância. Mas assim, ele é um grande deputado, defensor realmente da ideologia da direita, que a gente admira muito, né? E tem feito um trabalho de excelência ali, dado voz aos gaúchos, que ele é do Rio Grande do Sul, né? Mas também a todos os cidadãos brasileiros. Eu queria finalizar o nosso programa hoje, mais um Fala Comando. Uma honra imensa ter o senador Márcio Bittar, né, um homem íntegro, honesto, né, um homem que realmente defende as causas do nosso Brasil. Digo que o senhor é um dos melhores senadores que nós temos no país. O Acre, com certeza, também tem orgulho de ter o senhor como senador. Eu me sinto muito bem representado. A minha família, as pessoas que eu converso, se sentem representados, né, pelo senador da República, né, que representa o estado do Acre, não só com inteligência, mas com eficiência, com capacidade, né? Uma pessoa que a gente vê que tem conhecimento, estuda, e isso nos orgulha. Não está ali só, vamos colocar ali como para preencher uma vaga, né? Somente para preencher uma vaga. Está lá realmente trabalhando. Obrigado. Né? E em funções que, como deputado, foi secretário da Câmara, primeiro secretário. Foi agora como senador relator do orçamento de todo o Brasil. Então, assim, tem se destacado a nível nacional, né? E é da nossa terra, do nosso Acre. Tamo junto. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Coronel. Bye, bye. Tamo junto. Tchau para vocês. Ô, senador, mande um abraço pro capitão. Diga para ele que eu mandei um recado para ele, tá? Diga para ele que eu disse I spoke screen, I cheated. Deixa comigo. Grande abraço. Tamo junto.